É por isso que eu odeio triângulo amoroso. Porque eu crio essa angústia de shippar errado. Oi, gente! Este é mais um episódio do Sociedade Literária, o podcast onde a gente insulta, sofre e reclama tudo assim, tudo junto e misturado. Eu sou a Adri e eu estou tentando até agora me recuperar do final deste livro. Quando terminei, eu mandei uma mensagem para as meninas dizendo que eu estava olhando para a parede em surto. Olá, gente, eu sou a Gabi da Crime Castigo. Já preparem o emocional, porque hoje o assunto é Glow, o quarto livro da série A Prisioneira Dourada, da Heaven Kennedy. E vocês já sabem que eu panfleto essa série como se a minha vida dependesse disso, e eu sinto que a minha vida depende disso, porque ela é maravilhosa, eu amo tudo que acontece ali, principalmente o Slade. O Slade é um acontecimento, e que marido, minhas senhoras, que marido. Eu tô achando muito massa, porque quando a gente gravou Gold, Glitch, aliás, Glitch, os três primeiros, a Gabi veio como convidada, e agora a Gabi é sociedade, entendeu? Então tá muito massa também a gente continuar a série nesse novo formato. E aí, para lembrar para todo mundo, é uma série que já foi finalizada. Gold acabou de sair do Brasil, mas a série já está finalizada, tem mais 2 livros, que são Gold e Goldfinch. Glow saiu agora, estou falando Gold, mas estou falando errado, porque eu sou burra, porque eu estou com sono, porque estava no Rio de Janeiro ontem, fiz um bate-volta e eu estou não é depressão, eu estou sem dormir direito. A Patrícia Editora vai colocar aqui quando eu errar, tá? Então vocês tenham paciência. Mas é isso, a Aurey vai sofrer muito ainda. Eu acho que Gold é o pior final de todos. Já vou assim. Gold ou Glow? Aqui. Glow ou Gold? Amigo, eu acabei de falar que eu tô com sono, então sempre que eu falo Gold, eu tô falando Glow, tá? Vocês perdoem. Mas é isso, Glow é o pior Vamos final, tentar eu o acho. quarto. O quarto livro, obrigada, é isso. O quarto livro. Eu vou catar ele aqui, vou ficar esse aqui, mas eu nem sei onde ele tá. Então tá. Diferente de episódios que a gente está só com convidado conversando sobre temas, este é um episódio que a gente vai falar do livro. Então, tem spoiler. Você não leu Glow ainda? Você vai ter que parar para pensar. Não leu o quarto livro ainda? Tem spoiler. Então, se fosse você, parava o vídeo agora. Se você não gosta de spoiler, para o vídeo agora. Vai ler o livro, volta e assiste o episódio. Se você, assim como a Andressa, não liga para spoiler, pode continuar por aqui. Mas é isso, tem muito spoiler, tá? E recado de sempre, segue a gente no Spotify, manda para os outros, comenta lá, ativa o sininho aqui, se inscreve no canal. Enquanto a gente está conversando, vai comentando o vídeo, porque a gente está melhorando, a gente vai responder comentário, tá bom? É isso. Beijo, paz. Nem acabou, tá só começando. É isso, gente. Céus. Eu queria dizer que eu concordo com a Paty. O final de Glow, para mim, foi o mais sofrido de todos. Todos os finais de A Prisioneira Dourada, eu acho que são muito impactantes. Acho que a autora sabe quebrar exatamente no momento para deixar aquele cliffhanger perfeito para o próximo. Mas o de Glow, ele tem 2 motivos para mim. O primeiro é que quando eu li a série, ela ainda não tinha lançado o 5º. Então você imagina esse final sem você ter o próximo, em nenhuma possibilidade. Faltava 1 ano ainda para ela lançar o novo. Então, e era só um livro, né? E era só um livro na época. Sim, ela não tinha ainda o 6º. Ela falou, Gold vai vir depois, não sei o que. E aí, nesse meio tempo, que ela veio e falou, vou dividir em 2 o final. E você ficava, Deus. Não, mas tudo bem, como ela é Prisioneira Dourada, eu aceitei que teria mais livros, eu fiquei feliz. Fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Ali os Divertidamente estavam o quê? Criando uma pequena revolução, derrubada da Bastilha. Mas tudo bem, a gente aceitou. E sem contar que ela tinha adiado esse final porque ela teve um bebê. Aí eu achei um motivo muito válido para você adiar o lançamento do seu livro, convenhamos. Sim, com certeza. Isso foi. Então, mas ela ainda escreveu, o que eu achei guerreira. Mas, enfim, estou devagando. E o segundo motivo é porque
Primeiro spoiler, gente. Eles terminam separados. Ai, final de separação me dá uma angústia. Nossa, Me mais do lembrou, que alguém sabe o quê? morrendo no final do terceiro. Me lembrou Que? Trono de Vidro, que tem algum momento que a Elin vai ficar dentro daquele caixão e vai ficar presa. E depois me lembrou também Sangue e Cinzas, que tem um momento que Pop e Castle ficam separados, um que o Castle tá preso e outro porque a Pop tá nanando. É a grande separação do quarto ato. Não é? É. Mas eu prefiro essa do que a separação por briga deles. Essa eu não tenho paciência. Agora, separação por forças maiores, nossa, ansiedade, angústia, mas que final O emocionante. amor se fortalece, né? O amor se fortalece, eles vão crescer com a distância, porque eles vão lutar para ficar juntos de novo. Perfeito, mas nossa, que dor no meu coração foi aquele final. Então já puxo o gancho para perguntar, quais foram as impressões gerais de vocês com o Glow? Eu vou falar rapidinho aqui, porque eu ainda estou extasiada, porque as meninas terminaram já faz um tempo, então elas já estão discutindo sobre isso, tudo. Eu terminei essa semana, tipo anteontem. Então eu estou em estado de choque por conta do final, como a Gabi falou, o final, mas assim, porque não é só o final, ele é um livro cheio de momentos wow, sabe? Ele é cheio de descobertas, de explicações, e aí você vai descobrir porque o Rip chama Rip, por que tem qual é a história do Rip mesmo, aí você vai descobrir mais sobre o irmão dele, você começa a descobrir mais sobre tudo, assim, então é muito wow. Então eu acho que é um livro que tem muitos momentos, não só de tensão, mas que você fica ansioso lendo a página, que você quer saber o que vai vir ali. Então eu achei, assim, um livro que ele, diferente dos primeiros, ele é mais acelerado, porque tem muita coisa acontecendo, a Auren sofre demais, meu Deus do céu, parece que a menina é sabe aquela personagem da música do Chico Buarque, a Geni? Taca a pedra na Geni? É tipo o livro inteiro, o povo tacando pedra na Auren, gente. Taca a pedra na Auren o tempo inteiro, meu Deus, a menina sofre. Essa foi a minha impressão, assim, gente. Dor, tristeza e ansiedade foram o resumo desse livro. Ou seja, maravilhoso. Eu gosto muito desse livro, porque esse livro é o casal fofinho. Você não tem o casal fofinho até esse livro. E aí é em Glow que você vê o casalzinho, sabe? Ainda que seja tudo meio que fudido, a hora tá sem as fitas. Vamos, um minuto de silêncio pelas fitas novamente, porque é muito, muito doído quando as fitas são cortadas no livro 3. E ver a Auren sentindo falta das fitas no livro 4 é de cortar o coração. Mas você tem cenas muito fofinhas, tipo ela deitada no telhado tomando sol e o Slade pensando em matar todo mundo que tá vendo as pernas dela. Ah, gente, que cena linda, entendeu? Aí você vê ela bem querida, bem parceira, falando pra ele que quer abrir um relacionamento. E ele falando, tudo bem, mas eu preciso pegar junto. E aí ele resolve pegar ela na carruagem no meio da cidade, que ele é rei. Olha que coisa bonita. Isso é amor, entendeu? Mas eu acho legal porque nesse livro que você tem, além dessas cenas que são muito icônicas, que é a famosa cena da carruagem e a cena do telhado, você tem também o casal fofinho, eles enquanto casal, ela sendo respeitada como alguém que tem opinião e que pode ter opinião e que toma decisões, ainda que sejam decisões de merda, ele tá lá com ela sustentando. Você vê que a Auren, infelizmente, tem defeitos sim, que ela não é capaz de cozinhar. E aí, quando ela tenta, ela quase mata todo mundo. Se você lê na tradução, né, oficial, você descobre o que um erro de tradução é capaz de fazer quando o comandante degola, corta a garganta do mundo, que é uma coisa que não faz o menor sentido, porque o mundo não tem uma garganta. Mas, né, é o que a gente tem para hoje. Mas é isso, eu acho o livro muito foda, eu acho fofinho ver essa evolução do casal. Eu gosto de conhecer o Quarto Reino, porque eu não sei vocês, mas eu tinha certeza que o Quarto Reino era um reino podre, nojento, fedido, e não é só a fronteira que é assim. Eu preciso fazer um parênteses aqui no podre, nojento e fedido, porque uma seguidora me mandou uma mensagem falando que ela tinha uma dificuldade de não imaginar
se o Slade fedia tal qual suas veias, tal qual o seu interior, eu fico imaginando que ele tem um cheiro o quê? De Malbec, amadeirado, porque ela ficava com essa coisa interna de tipo, não é possível, será que o Slade fede? E eu falei, gente, que reflexão, coisas que só a leitora pode pensar, mas era só uma... Eu só vou jogar esse triplex na cabeça de vocês. Slade tem cheirinhos bons ou Slade fede a putrefação? Não sabemos. Abre o microfone. A Gabi tá assim, ó. Não. Abre o microfone e fala aí, velho. Não. Agora, deixa eu defender o meu marido, com licença. Não, senhora, não, senhora. Ele tem cheiro de chocolate e terra molhada. Eu lembro da Aurine escrevendo. Como é que alguém fala que chocolate fede? Não, eu quero que essa pessoa venha aqui, que ela vai ter que discutir comigo, a gente vai ter uma série de discussão de relação. E como assim, cheirar Malbec? E convenhamos, cheirar Malbec é um cara mafioso elegante, então, por favor, repense a sua vida. Um cara mafioso elegante. Eu gosto de como a Gabi é muito específica com essa correlação cheiro do que a pessoa é. Mas eu achei específico o mafioso cheirar Malbec, achei bem específico. Eu acho que ela deve estar lendo algum CEO, abandonada pelo CEO mafioso. Exato, essas coisas me perseguem agora. Só aparece isso para mim no meu Instagram. Eu li 2 vezes, só aparece isso. Acabou as indicações de livros de fantasia ou qualquer coisa assim. Só aparece essas das moças abandonadas e grávidas. Do CEO grego. Enfim. Gosto muito da expansão do universo, gosto muito de saber da história do Riach, que a gente descobre, né, o que aconteceu com ele, etc. Eu gosto de como a gente ganha mais foco no Argo, porque o Argo é um personagem incrível, entendeu? Ele não fala, foda-se, ele faz, ele age, entendeu? Você vê o amor dele nas ações. Mas eu não consigo imaginar uma asa de madeira. Procura no Google. A Patrícia está vai colocar uma foto agora aqui na minha cara. Isso é uma asa de madeira. Enfim, eu gosto desse livro. É o pior final que tem, é devastador. Foi foda ter que esperar o outro livro sair. Mas, assim como Gabi falou, quando ela falou que ia ter 2, eu falei, tudo bem, eu quero mais um livro deles mesmo. Igual com a Dirley falando, o último livro não vai mais ser o último livro. Eu pensei, tá tudo bem, eu quero ler mais mesmo. Tá tudo tranquilo. Então é isso. E você, Gabizinha? Deixa eu fazer a minha defesa de doutorado aqui. Eu amo esse livro. Ele... Antes do lançamento do 6, que é o meu favorito da série toda, eu ficava muito entre Glow e Gleam, o terceiro, entre o quarto e o terceiro, como o meu livro favorito da série. Porque, diferente da Andressa, eu tive a impressão que ele é um pouco mais lento, mas ele traz respostas. Finalmente é um livro que traz respostas para a série. Por exemplo, sobre o passado do Slade, eu acho que esse foi um dos pontos altos, que a gente entende esse personagem, entende como ele se formou, por que ele tem aquelas ações. Ele tem muito o passado do vilão, convenhamos. Ainda assim, gente, que criancinha fofa ele foi quando era pequeno. Nossa, eu tenho vários momentos de... gente, deixa eu apertar essas bochechas, que eu tenho certeza que ele foi uma criança bochechuda. Muito bonitinho. A gente conhece mais os outros personagens. Eu acho que é um livro que começa a mostrar que mais gente vai ter mais influência nesse universo, que é uma coisa que eu gosto muito. Um universo tão grande quanto da autora, não daria para a Aurine cobrir todas as frentes. Então, os outros personagens vão ficando mais complexos com esse. E eu tenho a impressão que é um pouco mais lento, porque finalmente vamos ver momentos do casal. Vamos ver eles assim, tendo momentinhos felizes e bonitinhos. E comparando a correria que foi os últimos lá, meu Deus, vamos salvar, o mundo está acabando, guerra, morte, desespero. Ter um momentinho em que os dois estão aproveitando uma sauna. Gente, que amor, era isso que eu precisava, sabe? Só ali os dois tendo um rendezvous nas fontes termais. Era isso que eu precisava. Em compensação, acho que a Aurine sempre sofre, mas ali, por ser um momento mais calmo, em que ela pode sentar numa caverna e pensar sobre tudo, é aí que vem todos os lutos dela. Vem o luto pelas fitas, por quem ela é, pelo poder dela que está desaparecido.
Ela vai se encontrar com o Digby, e aí, gente, eu amo o guarda-costas dela, porque ele é muito pai. Eu amo que ele tá cagando pro Slade. Ele olha assim, o rei da podridão nos olhos e fala, se enxerga, moleque burro. E o Slade assim, desculpa, senhor. O Slade perde rumo, ele perde o rumo. É muito bom, meu Deus do céu, é muito, muito bom. Ele coloca medo, literalmente, a orelha toda. Chega o pai da mulher dele, ele fica, ai, sim, senhor, sim, senhor. Parece a relação Zayden e Tair. Ele só tipo, desculpa. É maravilhosa a relação deles. Mas o Digby é tão fofinho com a Aurin, ele revelando que ele ficou unicamente pela Aurin, tipo, ele tava cagando pro Midas, ele só gostava da Aurin. Ai, gente, era isso que eu precisava, sabe? Porque todo mundo via ela como um objeto, todo mundo só via ela como o bichinho de estimação do Rei Dourado. E o Digby, não, ela é uma moça que precisa de ajuda. Eu gosto dela, eu vou ficar aqui porque eu não confio em mais ninguém. Tá vendo, gente? Existe gente boa nessa série. Demorou, mas apareceu. Então, Digby foi um dos pontos que eu mais gostei. Eu gostei que apareceu o Hayate, a gente finalmente conhece o falso hippie. Mas, puta cara chato! Nossa, eu odeio ele com todas as minhas forças. Os argumentos dele fizeram muito sentido? Eu gosto Fizeram. dele. Não consigo. Ele olhando assim pra Aurin, falando, não, vamos entregar ela pro inimigo. É o quê, bicha? Nossa, tá puta. E aí o Slade vira assim, você vai fazer o que eu tô mandando, que eu sou teu rei. Aí eu, fala pra ele. Não, momentos auges. Então odeio esse cara. Eu queria muito um vídeo reação da Gabi aí nesse livro, velho. Vai, seu Badinho, fala pra ele. Fala pra ele, Daddy. Nossa, foi. Eu tava mal com aquele moleque. Eu tinha batido nele, mas tudo bem, passou. Mas sabe que chegou quando vocês me falaram que não gostavam dele, que tinha esse passado, que esse irmão dele era meio mala? Chegou uma hora do livro que eu achei que era ele que ia entregar a Aurin para a Assembleia. Eu fiquei achando que era ele. Depois que foi o Manu, eu falei, ufa, eu não tava querendo odiar ele assim tanto. Aí, na hora que foi o Manu, eu falei, tá bom. Não, eu tinha certeza. Eu tinha certeza que seria ele a trair. Eu falei, esse cara vai trair o Slade em algum momento. Ele vai ficar muito chateado, porque o Slade gosta dele. Ainda que o Hayashi não faça nada para merecer esse amor, mas tudo bem. Mas não entregou. Então, tá bom. Pra ele só é chato. Não é um vira-casaca. Companheiro, ajuda, né? E o Slade está melhor do que nunca. Ali ele se consagrou como o par romântico para mim. Ele tem todos os momentos certos. Aquela conversa na carruagem, ele teve a melhor resposta possível para quando a Aurin perguntou, e se eu quiser ficar com outra pessoa? Ele não se demonstrou assim um relapso, ele foi super romântico, ele não se mostrou controlador, como todo mundo se mostrou com ela. Foi perfeito, era a única resposta. E por fim, foram os melhores hots dessa série. Nossa, a cena do vestido vermelho, eu acho que foi uma das coisas mais impactantes possíveis que eu já li na vida, que eu tava assim, sem fôlego na metade do negócio, eles ainda indo lá, eternamente. Nossa senhora, gente, que ânimo, quando vocês têm 15, pelo amor de Deus? Não, porque com 15 anos não tá fazendo nada disso no Biden 13. Com 15 anos estão lá pensando se vai dar beijo na boca. Gente, mas é verdade, 18 é a idade dela, perdão. A cena da carruagem foi muito legal. Foi ótima, foi interessante. Acho que muito mais assim, não só pelo hot, mas pelo diálogo. Eu acho que o diálogo, toda essa coisa dele ali se você vai, eu vou também. Você vai pegar, eu pego também, a gente vai fazer tudo junto. Mas a cena do vestido vermelho, eu falei, gente, que isso? Que entrega, que performance. Ela terminou assim, destruída. Desculpa, deixa eu só justificar. Acho que eu falei 15, porque eu tô com na cabeça o Biden 13 lá, e aí veio 15 na minha cabeça. Só pra eu justificar aqui, gente, socorro. Sem adolescentes fazendo coisinhas, é só maior de idade. É isso. Não, porque tem livro que tem adolescente fazendo coisinhas, tem Penélope Douglas, porque no Penélope Douglas, inclusive, o Damon é preso porque ele fez coisinhas com menores de 18 anos. Indy, a gente estava falando do hot do vestido vermelho, gente, que foi assim, que foi assim, o senhor, a senhora, a aula. Slade continua tendo que mostrar assim quem foi.
essa pessoa ou essas pessoas que ensinaram ele na arte, porque ele realmente podia dar aula para muito personagem literário aí, que a entrega dele, gente, eu fiquei assim passada. Eu tô até agora, eu não Esses sei. livros são excelentes para você presentear seu namorado, seu companheiro. Gente, Pelo porque bem aquilo da leitura, entendeu? é gráfico, entendeu? Aquilo ali tem. Eu falo, esses meninos ficam assistindo filme pornô, vocês estão com nada, gente, porque esses filmes pornô não fazem aquilo que as mulheres estão interessadas, aquela coisa, aquele show performático. Os livros explicam melhor. Fica a dica. Por exemplo, pegar o cara pelas bolas, aquilo me deixou um pouco nervosa, e apertar e torcer o cara. Ri. Pra mim, esse foi o auge. Qual que é esse, gente? Não, no Vestido Vermelho, eles estão lá na coisa e aí ele fica negando que ela. Piu. E aí, uma hora ela fica com raiva dele e agarra ele pelas bolas e torce, e ele só. Ha! Eu fico, meu Deus! Eu não lembrava dessa parte. Gente, essa cena daria para fazer uma tese de doutorado ali. É interessante. A gente estava reclamando outro dia que foi ler um livro de BDSM, no dicionário de BDSM, em Glow tem, por exemplo. Você quer saber o que é Edging? Olha, o Slade não estava deixando a áurea. Isso é o tal do Edging, entendeu? Olha só, você nem sabia que tinha e de repente ela te entregou uma aula de fetiche. Com muita boa descrição, assim, gente, tá literal, tá perfeito. Para quem quer saber mais sobre o assunto, procure Raven Kennedy. Mas vamos lá. Gabi estava fazendo sua tese de doutorado sobre por que, então, as cenas de hot, sobre tudo isso. Estamos assim. Foi. E aí, de consideração no geral também, é quando o Slade prova que ele é sim um vilão. Ele não é aquele anti-herói, ou, na verdade, muitos vilões de fantasia que falam, eu sou um cara mau, vilão, não são nem anti-herói, eles são só uma moral ali meio questionável. Ele não, ele vai provar que sim, eu vou ser um vilão por ela e vocês lidem com essa frustração, que é quando, na cena do julgamento, ele chega e assim, ó, desvive todo mundo, sem nem pensar, ele nem olha para os lados, ele só, ó, lança o poder dele em todo mundo que tava ali gritando morte, Aurim, e vai lá salvar a mulher dele, ó. Que cena, minhas senhoras, que cena. Que sabor. Que sabor. Que sabor. Que cena bem construída. Que cena maravilhosa de se ler, não é mesmo? Porque isso é uma coisa que eu tenho um ranço. Até o Ref de Reino das Bruxas, que é um caralho de um demônio, não é um vilão desse jeito, entendeu? Você vê, tipo, eu sou o Ira, eu sou. Outra coisa que me irrita, ele não chama Ira, tá? Ele chama Ref. Ponto. Risquem os livros de vocês e coloquem o nome certo dele. E aí ele tá lá, tipo, não, porque eu sou um demônio, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E até agora eu espero o demônio do Minha Senhora, entendeu? Eu não vi demônio nenhum ali, não. E aí você não vê demônio em nenhum deles. Até o Riz tem, velho. Até o Riz. A morte encarnada, a noite incontrolável, a puta que pariu da escuridão. Cadê? Ele é o Heized é um ursinho carinhoso, gente. Não tem essa história. Ele é no máximo aquele ursinho do Trevinho. Ele não consegue nem ser o zangado. Não dá. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque me perguntaram num grupo esses dias e eu achei as respostas todas muito equivocadas. E aí eu vou perguntar, eu vou dar a minha resposta, mas antes eu queria saber a resposta de vocês. Estou me sentindo testada, estou me sentindo avaliada. Mas eu vou testar mesmo, vamos lá. Numa treta entre o Riz e o Zayden, quem ganha? Zayden. O Riz, pensar. Não estou pensando. Acho que foi pelo meu interesse. Eu acho que eu tenho um pouco mais de interesse no Riz, no Zayden. Gente, como vocês estão pensando? Riz tem 500 anos. 500 anos. Zayden tem 20, velho. Acho que é porque o Zayden é mais gostoso na minha cabeça. Mas, tipo, as pessoas ficam nessas, tipo, quem vai ganhar? Caralho, não dá. Quem ganha é o Riz.
500 anos. A experiência fala, tá ligado? E aí, a minha grande crítica à série de Acho que o fato do cara ser mais velho deixa ele mais inteligente ou mais... Amiga, ele pode nevoar as pessoas. Ainda que a Sarah nunca explore direito isso, ele pode nevoar as pessoas. Ele pode fazer assim, ó. Acabou, morreu todo mundo. Ele nunca fez isso, né? Por que ele nunca Ele fez fez isso? uma vez só, e foi o anticlímax. O Renan é tão gansão que ele me mandou aqui pelo WhatsApp assim, ó, puf, morreu. Porque é isso, ó, ele voou, acabou, já era. Foi-se com Deus, entendeu? Eu tenho uma explicação sobre isso. E isso vem até... Por que eu gosto tanto do Slade? O Rhys, a função dele no livro é ser o grande gostoso que as leitoras se apaixonem. Assim como todos os pares românticos. Essa é a função deles, esse é o arquétipo. E para ele ser o tal, ele precisa ser o cara mais poderoso. Como todos os personagens pares românticos em fantasia são. O Xaden, o Slade, o Castile, enfim, vocês entenderam. Ele precisa ser o cara que bota medo. E aí a Sarah foi acrescentando... Oi? Eu queria dizer que queremos um grande cheque sobre a dita informação deste belo homem que está na minha camiseta. Porque teremos agora Danny Nictus, ainda que eu não goste dele, peitando o Castle. E o Castle não é o mais poderoso. Justo. Mas ainda assim, ele é um cara muito forte que bota medo nos outros. Uhum. Alguns pontos. O Rhys também, ele tem... Por exemplo, ele admite que numa luta corpo a corpo contra o Cassian, ele perderia. Mas ainda assim, ele é o cara que poderia desviver todo mundo com o estalar de dedos. E isso dá uma sensação tipo, nossa, ele é muito poderoso. E ainda assim, ele é o Thanos, basicamente. Mas ainda assim, ele se apaixona pela protagonista. Esse é o apelo dele. Só que o problema da Sarah... O exemplo que ele dá, né? Porque ele mostra pra ela o que é nevoar. Ele levita um limão e ele nem está no dedo. Ele faz tipo... Ele abana um peido. Ele abana um peidinho, o limão sobe. Basicamente, gente. É aí que tá o problema. Quando o Rhys fica muito forte, ele poderia resolver todos os problemas da série, todas as questões, todos os plots, ele poderia resolver com um estalar de dedos ou só abanando o peido. E isso tiraria o protagonismo da Feyre. Então, o que a Sarah faz? Ela resolve de um jeito bem preguiçoso, que é ou ele está sempre longe, ou ele está sem os poderes porque acabou a força dele. E aí, a Feyre consegue resolver, e ele tá lá só, tipo, torcendo no fundo, vai, Feyre querida! Só que cadê os poderes dele que fazem dele o personagem mais poderoso? Não estão ali. Aí, por que eu gosto do Slade? Porque ele também é o cara que bota medo de todo mundo, ele é o mais forte, ele pode resolver uma guerra sozinho. O que ele fez? Escolheu não fazer isso. Não quero, não tô afim. Vou ficar aqui priorizando a minha mulher. Vocês se viram aí, se der tempo, eu vou dar um apoio. Por isso, ele escolheu. E aí, ele é um vilão. Muita gente acha isso egoísmo, eu sei que gente criticou porque a Paty contou, mas ele sempre deixou claro, vou priorizar ela. Eu não me importo com o mundo. Eu sou egoísta, sim. Eu sou egoísta, sim, e você se Eu virem. adoro a cena que ele tá torturando um dos soldados da Kalina, da rainha, acho, que estavam procurando, não sei o quê, e ele vai estar lá torturando, e a Auren chega e fala, mas você já não fez várias torturas com ele? Por que deixar ele do jeito que ele tá ali? Porque eu quero. Ela, mas você é bom. Ele, não, eu não sou bom. Eu gosto disso aí, eu gosto de fazer a pessoa sofrer e vou matar quando eu quiser. Porque eu não sou bom. Eu falo assim, eu sou isso aí, gata. Inclusive, ela vai afirmando isso em boa parte do livro, que ela entende que ele é um vilão. E eu vou ser uma vilã com ele. Ela não fica no lugar de, não, você é bom, você terá que ser bom, porque ele não deixa muito espaço para isso. Eu não sou esse negócio aí de bonzinho, não. Assim, eu acho que esse livro é quando a gente começa a... eu tô com o livro na mão, deixa eu guardar. É quando você começa a ver isso, que ele de fato é um vilão, e isso vai muito contra, como a gente tem conversado, vai muito contra tudo que a gente já viu em Romantasia, porque o Rhys é fofinho,
Porque o caso, no fim do dia, eu tenho que aprender a ponderar, ainda que ele seja mais que o Ricende, porque ele fala, foda-se, vou matar, vou fazer, vai acontecer. Mas é nesse livro que a gente começa a ter essa visão do Slade, de que ele é egoísta assim, e a gente culmina no livro 6. Que é assim... Qual o livro 5? O livro 6. Seis. Porque o livro 5, ele tá a modo vilão, sim. É muito legal de ver e tal. Só que isso que a Gabi comentou agora, tipo, tem uma guerra acontecendo. E aí, no livro 6, é você ver eles falando mesmo, tipo, pau no cu dessa guerra, velho. Cadê minha mulher? Entendeu? E isso é um sabor, assim. Nossa, não tenho nem palavras. Gente, é por isso que Esse Slade ponto é é- Slade, né? É o Slade. O ponto é, ele começa a série pensando nos reinos, nas pessoas, como equilibrar o mundo, como proteger o reino dele. Depois disso, apesar dele ter dito, não, a minha prioridade é outra, a minha prioridade ainda são as mesmas, na verdade a prioridade dele mudou, que é agora a Aurin. Se salvar o mundo se encaixa ali na agenda dele de salvar a Aurin, nice, galera. Se não, sinto muito. O mundo era muito bonito, mais ou menos. Boa sorte para quem ficou. E respondendo a pergunta, o Riz eu acho que venceria, porque quando não está a Sarah escrevendo o Riz, ele poderia usar todos os poderes dele. O Xaden, ele dependeria muito da Sgale. É um fato, gente, mas o Riz ainda bate de frente porque ele tem uma forma bestial, que, de novo, só aparece uma vez. Pelo mesmo motivo, se ele usasse sempre a forma bestial dele, ele resolveria tudo, a Feyre não precisaria fazer nada, e aí acabaria o objetivo da série. Mas ele tem outros 1000 poderes interessantes que ele poderia usar contra o Xaden. Se eles estivessem numa batalha mental, ele ainda teria mais recursos para vencer do que o Xaden. Só que Ele assim, é um Dharmate. os poderes do Xaden são mais bem explorados. É isso, acho que a merda é essa. Mas então, gente, se você tem essa. Se você tá nesses grupos, quem venceria a batalha? O Xaden, pobrezinho, teria virado uma poça de sanguinho no chão, no que entrasse na treta. Ele ia pisar, o Riz ia virar e disse: não. Sabe esse aqui, ó? Não, já foi esse com Malek. Entendeu? Enfim. Podemos falar agora de Osric e Rissa? Porque ninguém viu esse casal vindo, assim como ninguém viu o casal da Malina com o assassino vindo. E eles vieram! E de repente você tá chipando a Malina. Gente, que crime é esse? Isso é tão maravilhoso. Que raiva Raven Kennedy me faz odiar Malina por 3 livros. E aí depois eu passo outros 3 assim, caralho, Malina, vamos, porra! Maravilhoso. Eu não sei, no Glow eu não consigo ter esse sentimento, caralho, Malina, vamos. Espero que nos próximos eu veja essa vibe, mas realmente, Osric e Rissa né? Começa essa construção. Hã? A Malina, eu comecei a curtir a Malina a partir do 5º, na verdade. Porque nesse livro não. Mas é no quarto que começa a construção do casal. O assassino já começa ali com a Malina no quarto. A gente pega a atração com ela no 5º. E aí é nesse livro também que a gente começa a ver Osric e Rissa ali. E você fica... Gente, mas eu achei tão surpreendente, porque eu não vi vindo, assim, de repente. Eu fiquei assim, passada. O que vocês acharam? Eu achei que eles não têm nada a ver um com o outro, e por algum motivo, eles são perfeitos um para o outro. Porque, veja só, a Rissa é toda aquela mulher super forte, independente, que vai matando tudo no peito, mas ela é muito elegante porque ela é uma mulher da corte. E o Osric é tipo um bruto que puxa uma perna de viado da fogueira e dá para Auren comer, para assim, comer nos caninos. E combina muito isso, eu não sei como, eu não sei como ela fez isso, que você vê a primeira interação deles e fica, estou sentindo umas faíscas saindo entre esses dois, que bonito. É muito incrível como ela construiu esse casal, que
ninguém viu. E ainda assim fez muito sentido. Sabe uma coisa que eu achei muito legal nas conversas dela com ele, porque me deu um estalo, não sei se vocês têm essa percepção, mas de que essa série é uma série sobre prostitutas. As heroínas dessa série são prostitutas, porque ela fala montaria e a gente vai tirando o contexto de que elas são putas e que estão ali. E a Rissa fala isso, eu escolhi ser prostituta, eu escolhi ter o dinheiro e o sexo como uma forma de poder dentro das limitações que uma mulher tem. E aí a outra menina que ela tá lá ajudando, que tá toda na vibe que tomou muita droga, tá toda loucona lá na desintoxicação, falando que queria voltar a ser puta, eu falei, gente, todas elas são putas, e é o primeiro livro que eu acho que eu vejo um universo de mulheres que são prostitutas e a Rissa, eu acho que, apesar de eu estar falando do romance, ela me trouxe isso, assim, essa força, essa decisão e tudo mais. Eu sou um parênteses, gente, porque eu achei ela muito incrível. Eu acho que esse livro não só é sobre prostitutas, mas é sobre uma mulher assumir a sua sexualidade. Sexualidade no sentido de eu sou dona da minha vida sexual. Porque ela pega esse nicho de mulheres em que elas, por venderem o sexo, elas são... Os homens acham que têm direito sobre elas. Então, a sexualidade das mulheres é comprada pelos homens, é um domínio dos homens. Mas aí, ao longo da série, conforme elas vão crescendo e demonstrando que, na verdade, não, elas encontram força, existe poder no que elas fazem, é você assumir como a sexualidade não é uma coisa ruim para a mulher, ela pode gostar de fazer sexo, não tem problema isso não é uma coisa a se envergonhar. E ela parte deste núcleo que parece ser a pessoa mais baixa possível, que seria a coisa mais vergonhosa possível para uma mulher. Mas ela traz essa reflexão de que não, ela pode ser muito feliz dentro da vida sexual dela. Isso não é uma coisa assim envergonhada. E isso fica muito claro na Rissa e no Osric, mas isso é uma coisa mais para frente, quando os dois já têm relações e a Rissa, desculpa o spoiler, gente, e a Rissa vai usar os seus conhecimentos e o Osric fica muito bravo que ela está usando os conhecimentos da antiga profissão dela. Ele quer que ela se sinta bem com ele, que ela sinta prazer com ele. E aí vocês vão ler como ele decide fazer isso, que foi ótimo. Eu adoro essa cena. Isso é muito bom. Essa cena, meu Deus do céu. É um spoiler do livro 5, é isso, gente? Tem essa cena? Eu vou fazer um corte aqui, amiga. Eu vou cortar aqui e eu vou te contar. Porque puta que pariu. Gente, olha, a Paty me contou o que vai acontecer no livro 5, porque eu não li, sou da galera que só quer ler em português, elas estão tentando, inclusive, me convencer a ler o próximo, porque disseram que é bom demais. E aí fiquei sabendo que as cenas que vão vir quente, vão vir fervendo, gente. Vocês estão preparadas, assim, se preparem para os próximos livros, se vocês, como eu, não leram. Mas pode falar, amiga, que você estava contando coisas aí, não lembro quem estava falando antes do corte. Exato. Não, eu resumindo o ponto, até a Aurin e o Slade é sobre isso, sobre ela, não é bem assumir, porque parece que ela, tipo, assumir no sentido de se ela gosta de homens e mulheres, mas é no sentido de ela pegar para si mesma que a vida que ela tem, porque até ali, Aurin, até ali era sempre uma coisa de servidão, de segurança, de deixar o cara feliz para ele poder respeitá-la. Com o Slade, ela vê que tipo, ela pode fazer aquilo por ela mesma. A Rissa também vê com o Osric que ela pode fazer por si mesma. Então, acho que isso é uma mensagem que o livro traz, de a mulher pode fazer aquilo porque ela gosta. Não tem nada a ver com o cara.
E o cara está lá também para dar prazer para ela. Não é só, tipo, se aliviar e seguir em frente. Eu acho que isso fica Eu muito acho que essa é uma claro mensagem quando legal. a amiga da Rissa, que eu esqueci o nome, ela diz para a Rissa, você não quer ser prostituta, mas eu quero. E ela também bate no peito e fala, eu quero continuar, vou partir o bordel. Acho que tem isso mesmo, tem essa relação das mulheres assumindo, e eu acho que um ponto também que eu achei super interessante foi o fato de que a gente acabou não comentando, mas esse é um livro que a Auren, ela tá se sentindo amputada, então ela tá assim, ela não consegue nem andar direito sem as fitas, então ela tá toda numa fase de adaptação. Ela tá com muito medo de usar os poderes, então ela tá precisando se readaptar aos próprios poderes, porque ela destruiu tudo lá com ouro, então ela tá com medo de matar todo mundo com ouro. E aí as pessoas da cidade também começam a falar mal dela, que ela pulou de um rei para outro, então assim, ela está ali no quarto reino, conhecendo tudo, mas sentindo também que ninguém está olhando para ela com respeito, com admiração, ou com curiosidade, ou querendo conhecê-la, está todo mundo criticando, falando que ela é a montaria dourada, que ela está ali porque ela quer roubar os poderes do Rip, ou porque ela saiu de um rei para o outro, e o que eu achei muito, muito maduro da parte dela foi ouvir tudo isso num lugar também de autocrítica e de fazer uma avaliação não só, ai de mim, que como estão me ofendendo, como estou sendo humilhada, mas também falar, mas realmente ela falou, realmente eu fiz isso, eu saí de um rei para outro. Ela não sabe, por isso que veio essa discussão dela falar que queria conhecer, ela não sabia se ela gostava de mulheres, se ela queria beijar outras bocas, se ela queria viajar o mundo. Então ela traz isso, assim, ela não sabe nem o que ela gosta. Então, eu achei isso muito maduro, ela pegar todo esse contexto e transformar numa autoavaliação. E aí o Rip, com toda a maturidade dele, ele vai lá e mostra, talvez você não queira tanto assim conhecer outros paus. E ficou por esta cena da carruagem para comprovar que talvez ele fosse suficiente, ou se ela quiser brincar, ele vai ter que brincar junto. E eu achei isso massa. Mas eu acho que também explica o final do livro e explica por que ela teve que dividir o último livro em 2. Porque é isso, acaba o livro e cadê o cara da Auren? Porque o Slade vai lá e ele, tipo, desgraça o mundo de novo. E a Auren vai para algum lugar que ele, né, que ele acha que é Anwen, e eles estão separados, porque ele não consegue ir atrás dela, ele fica preso em Oria, né? Uhum. E aí a gente tem a Auren nesse momento, depois ela tá sozinha e ela precisa olhar para isso, né? Para quem é ela sem o rei, sem nenhum rei. Porque ela por ela. Então o livro 5 é um livro muito foda por causa disso. Porque ela ver não a Aurin ela sozinha. É a Aurin sozinha, e ela por ela, e ela tendo que, além de olhar para o passado dela, das escolhas ou não escolhas que ela fez em Oria, é o passado dela antes de Oria. Quem ela era antes de chegar em Oria? Quem ela é no reino dos Féricos? Isso é o sabor também. Raven maravilhosa sem defeitos, né? Tem uma pergunta dessa aqui que eu não vou fazer, porque eu não vou falar mal do Hyatt, porque eu gosto do Hyatt nesse livro. O meu ranço com ele é depois, assim. E eu vou explicar. Eu acho... eu vou passar um pano aqui, com licença. Eu acho legal como ele é leal à mãe dele. E a todo mundo que sofreu quando o Slade rasgou o mundo e trouxe eles para Oria. Então ele é muito protetor com a mãe dele, e aí toda essa coisa de que ele quer devolver a Auren e etc., que ainda que eu fique com uma raivinha, sim, é pensando na mãe dele. E eu acho isso muito foda. Eu acho muito, muito, muito foda como ele tem esse senso de proteção com a mãe, porque é no livro 4 que a gente descobre como a mãe deles sofreu e como eles sofreram na mão do pai deles. Como o pai do Slade é um merdinha. Como ele tratava a mãe deles mal e não sei o quê. Então, eu consigo entender de onde vem esse senso do Hyatt de falar, não, devolve ela, porque no fundo ele quer o quê? Ele quer proteger a mãe. Então eu não fico com o ranço dele.
Eu acho que é justificável, sabe? E depois ele volta atrás, porque quando a coisa vai para casa do caralho e ele vê como o irmão dele ficou, e ele tá num lugar de muito conflito ali, tipo, caralho, eu preciso achar essa mulher de volta porque eu também quero ver meu irmão feliz. Então, eu acho que nesse ponto mostra muito aquela célebre frase, tipo, o mundo não é dividido entre gente do bem e comensais da morte. Né? Tipo, ele é tão egoísta quanto o Blade, que ele quer proteger a mãe dele, e aí no final ele fica tipo, porra, mas eu quero ver ele feliz também. Então eu acho legal ver essa dualidade que faz a gente olhar para ele e falar assim, já estive em momentos assim. As duas Boa. ficam com a cara, tipo. Não, eu ia falar para você que acho que você resumiu bem como a Raven trouxe os personagens, né? A autora faz isso com os personagens nesse livro, porque você fala para mim assim, qual que é o personagem bonzinho desse livro? Eu não sei quem que é o bonzinho, tipo, o O Digby. Argo! Não, o Digby, talvez. Ele é bonzinho. Que bonzinho. Não? O Sale, que morreu lá no primeiro. Por isso que ele morreu no primeiro, porque ele era bonzinho. Porque o bonzinho Fica não aqui a continua. Não, assim, eu sei, é verdade. Então, assim, né, todo mundo ali tem suas dualidades. Eu acho isso muito massa. E aí você falou de um ponto que eu já queria trazer, Paty, que é tipo, eu achei muito louca o lance da. Tipo, vocês já entenderam, quem já leu já entendeu, quem não leu. Sim, basicamente, o Hip, ele, num acesso de poder contra o pai dele, deu um Hadouken ali e rasgou a garganta do mundo. Referência, gente. Foi uma referência aí, tá? Quem sabe que é Hadouken procura na internet. Ele deu um Hadouken ali e rasgou a garganta do mundo, que é como tá em português. Tipo, é como se ele tivesse degolado. Para mim, degolou, caiu a cabeça. Mas, enfim, talvez não seja isso. É uma coisa que eu fiquei pensando. Mas a gente tem que ir lá em inglês está ripped, que seria rasgar. E faz muito mais sentido, porque é isso. Ele faz um rasgo entre as dimensões, entre o que separa lá sei lá, o mundo que ele vivia, o mundo dos féricos, e aí nessa coisa de rasgar, deu uma explosão lá, e as pessoas voaram para Ória, só que elas não podiam sair de perto de Ória, porque senão elas morriam, então ficou todo mundo ali, aí os parentes tudo morrendo lá em Anyway, as pessoas vivendo para sempre em Ória, tudo isso aí. Beleza. Então, é isso. E aí a gente discute aqui muito sobre essa questão da tradução, enquanto isso pode dar uma percepção, às vezes muda o sentido, 100% o sentido da história. Eu acho que muda um pouco a lógica. Assim, não vou falar para vocês que, nossa, alterou o final completamente. Eu estaria mentindo, mas eu acho que muda a percepção que a gente tem. E eu entendi a forma como que português se traduziu, mas achei que fizeram até uma lógica, então eles faziam a zoeira para todo mundo achar que ele era um cara que degolava pessoas e tudo mais. Eu entendi, mas não gostei. Assim, achei que ficou faltando coisa. Aí tem esse negócio da mãe dele. É porque é ruim. Tem esse negócio da mãe dele estar viva, que também achei que foi um senhor plot. Eu achei assim, interessante, só que ela está viva, mas está meio semi-viva. Porque ela não fala. Eu fiquei imaginando que iam trazer alguma coisa a mais ali, mas ela não fala, ela está meio catatônica. Então, não sei, eu acho que tenho expectativas que no futuro ela gere mais alguma coisa. O que eu achei muito louco, que eu queria perguntar para vocês nesse finalzinho de reta, foi a Malina nesse livro. Porque no outro a gente tinha vários povos dela. Nesse a gente tem poucos, mas são poucos que são muito foda. Assim, tanto que o epílogo é da Malina. Aí a gente passa ali por ela meio que chegando num mundo meio diferente, num lugar diferente, que tá meio velho, aí tem dois gêmeos que ficam falando, mas você é a rainha, você é tudo que a gente esperava, sua poderosa, e ela com esse negócio de sede de poder, ela faz burradas. Gente, só me expliquem aí como é que foi para vocês esse epílogo. Vocês também ficaram catatônicas que nem eu, olhando para a parede? Ou não? Vocês passaram bem? Eu acho que assim que a Marina chega no castelo ali, acho que é o sétimo reino ali, se não me engano, eu já fiquei assim, tá estranho, isso aí tá estranho. E aí aquela coisa muito... E assim, acho legal também porque quando a gente tem outras referências que não a Cotari, etc., sobre féricos, elfos e fadas, enfim, o que
o que se entende por feérico na mitologia comum geral, né? Que daí entra nisso, que pode ser uma fada, pode ser um elfo, pode ser, enfim, uma série de seres que entram com essa classificação de feérico, é que alguns deles, principalmente na mitologia, acho que irlandesa, se não me falha a memória, quando você está em contato com eles, você está num mundo de ilusões. Você não está, de fato, vendo o que acontece. Porque até um jeito que os feéricos, acho que é da Irlanda mesmo, brincam com os humanos é fazer eles comerem tipo, coisa podre, achando que é super fresco e etc. E é isso, quanto mais referência você tem, mais referência você consegue, mais junções, cliques você consegue fazer quando você vai lendo. E aí eu tava achando muito estranho, e eu tava pensando, tipo, caralho, eu acho que a Marina tomou um ácido, tá ligado? Tá vendo coisa aí que não tem que ver, tá, sei lá, com um Puka junto com ela, que é um desses seres míticos que faz você dar uma viajada, não sei o quê. E aí, quando você vê de fato que sim, ela estava vivendo num mundo de ilusões e não sei o quê, e ela vai lá e reconstrói a ponte de Lemúria, no que eu li isso, eu pensei, puta que pariu, tinha que fazer bosta de novo, né, velho? Puta merda, só faz merda, quando não faz merda, começa a merda para terminar o outro capítulo. Só que aí, como eu já sabia que a Auren estava lá, eu pensei, bom, alguma coisa de bom vai vir daí, porque a Auren tem a pontezinha por onde voltar. Pensei eu. Achei que ia ser fácil assim. Pobre Patrícia do passado. Mas, enfim, eu achei que era um bom ato final da Marina. Eu achei que ela ia morrer ali. Sabe? Tipo, fez a grande merda, vai morrer? Foi o que eu achei. Eu achei, quando eu li, que finalmente fez sentido por que a gente estava acompanhando a história dela. Porque até ela refazer a ponta, eu tava, gente, que saco de mulher. Eu vou admitir uma coisa horrível, não façam isso. Que é, eu pulei todos os capítulos dela. Eu só li o que aconteceu com ela no final, quando eu já tava ali satisfeita assim, né? Porque, como vemos, dois terminaram separados, mas eu só tava satisfeita com todas as cenas entre Slade e Aurin, e aí eu, tipo, ai, pronto, agora não tenho mais o que ler deles, vamos voltar e ler os livros, os capítulos dela. E foi um grande sofrimento que eu ficava, gente, que mulher chata, que mulher horrível, como ela é ingênua e tosca e arrogante, e ela não tá vendo que ela tá sendo enganada. Mas aí quando ela refaz a ponte, agora eu entendi por que a história dela é importante. E a partir disso, os capítulos dela ficam bem mais interessantes, que ela vê as consequências dos próprios atos. Veja só, quem diria que nós temos consequências? Então, foi o auge da história dela. O auge não, porque eu acho que a história dela cresce depois. Mas foi o conflito da história dela que fez a coisa andar e você começar a criar uma conexão com ela. Você não só sentir que ela é um grande porre, uma grande obrigação de ler por algum motivo que você não entende. Então, o dela começou a fazer sentido aí. Foi isso que eu tinha acrescentado. E o vilão não, o assassino que tá ali sempre perseguindo, olhando ela fugindo, e aí você fica, que Eu mocinho achei o máximo que o interessante. assassino fala: para de cheirar flor, para de ficar cheirando flor. Que era um LSD ali, o ácido que a Paty falou, LSD, né, gente? Eu sou muito anos 60, às vezes, LSD. Lucy in the Sky of Diamonds. Não, que ele mandou para de cheirar florzinho, eu achei isso o máximo, desculpa, foi só um recorte. Da Malina foi este momento dela. Maravilhoso. Eu vou adiantar aqui, Mas que a gente já pera, falou. o que vocês acharam de escutar os feéricos vindo para a Orient? Eu achei massa. Eu falei, vai ter guerra, vai ter fogo, vai tá rolando. Eu fiquei assim, tipo, qual é a explicação por que os féricos querem para a Orient? Fiquei com perguntas e sem respostas por enquanto. Estou ainda assim, vocês sabem as respostas, né? Sim. Quando eu li,
eu tava lendo com uma amiga e a gente estava muito preocupada sobre o futuro da série, né? Inclusive, na época a gente falou, nossa, mas tem muita coisa para a autora resolver. Será que ela vai conseguir um livro só? Não conseguiu. Aí tudo bem, ficou ótimo. Na época, a gente estava preocupada que abriu a ponte e os féricos estavam vindo, o que poderia acontecer depois? E uma das teorias era que o Slade ia ficar em Oureia para proteger o mundo, e ele não ia, sabe, abandonar tudo para procurar Orin. E isso iria impedir que eles se reunissem logo no começo. Que, né, quando abre a ponte, a gente já tem esperança, ele vai ficar sabendo e já vai correr para cruzar. Mas, como está vindo um bando de exército inimigo, ele iria ficar para trás. Ops! Não, enfim, eu acho que na época isso foi uma grande questão. Eu não fiquei tão feliz assim com a abertura da ponte, porque eu fiquei preocupada com o andamento do personagem do Slade, que era o momento que ele iria provar se ele era realmente o vilão que ele se dizia, que iria priorizar Aurin, ou se ele iria ser um rei e proteger o seu povo. Essa foi uma questão para mim no final do quarto livro. Eu achei que eu nem tinha pensado nisso, agora achei que eu li meio raso. Agora você trouxe uma coisa profunda. Mas meio raso foi foda. Mas assim, eu só ia falar que a gente já falou muito aqui do que esperar dos próximos livros, então acho que a gente pode até pular um pouco essa parte, porque a gente já disse que espere dedo no si e gritaria. Espere muitas coisas, espere um vilão, espere uma Malina saindo com o Senhor das Sombras, mais um Shadow Uma Dad. Malina transante. Transante Né? pra caralho. Olha aí. Gabi, pode falar, gata. A Gabi é muito educada, ela tá usando o recurso levantando a mão. A gente nunca faz nesses podcasts. A gente só se gosta. Outra. Eu tenho que melhorar esse momento que eu falo, porque as coisas vêm e como minha internet é meio ruim, é sempre quando vocês param, mas depois eu vejo que o meu áudio tá indo depois, aí eu tô interrompendo vocês, aí eu fico muito incomodada. Então eu vou ficar levantando a mão para garantir. Eu acho que tem um ponto nesse livro que é muito importante para pessoas que criticam o Guild. Que é assim, por que a Aurin, que tem o poder, não doura o Midas? E eu tenho muita vontade de falar, porque se ela dourasse, ela iria ser acusada de assassinato pelos outros reis. Eles não estão preocupados com o poder dela. Ela não vai dourar ele e tudo vai ficar bem. E a prova disso é Glow. Ela dourou o Midas e deu uma grande merda para ela. Que ela o quê? Foi acusada de assassinato e foi condenada à morte. E ela teria sido morta se o Slade pensasse no bem do país dele, do reino dele. Ele teria que ter aceitado. Então, todo mundo que pensa, por que ela não usa os poderes dela? Leia Glow, para você ver o que acontece. Ela não tinha para onde ir, ela não tinha quem defender ela não tinha mais nada e estava sendo acusada e perseguida. Gente, era coisa lógica, não é só você assumir o seu poder, é todo mundo ao redor que está interessado em você assumir o seu poder. E ninguém queria uma mulher com os poderes do Midas. Eles queriam um Midas, que era previsível. Uma mulher que tem os poderes do Midas? Não tanto. Tá vendo, gente? É sobre isso. É sobre isso. Eu sempre tenho vontade de responder isso. Porque é o que acontece em Glow. Ela doura o Midas e dá uma merda. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, só ia fazer esse adendo. E logo no começo, lá no primeiro livro, a gente já tem esse contexto, né? É uma sociedade que lima os direitos das mulheres. É uma sociedade que as mulheres não têm voz. E eu não sei o que o pessoal espera disso. Gente, tá tão na cara que se ela adorasse o Mida ia dar merda pra ela. O que ela ia fazer depois? Ela não tem nada, ela não tem pra onde ir, ela não tem uma casa. Sabe? Isso é um grande paralelo. Isso é um grande paralelo com o que acontece na nossa sociedade hoje em dia também. Porque muita gente fala, por que você não denuncia? Por que você não vai a público? Porra, a gente tem um caso super famoso daquela Mariana Ferrer, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma menina que foi estuprada em Florianópolis. Ela tem exame de corpo de delito, acharam o sêmen do cara dentro dela, tem gravação do ato, e o cara não está preso.
E, na verdade, a errada é ela, sempre que se fala sobre. Então, tipo, às vezes é isso, às vezes não basta. E também é É o papel da famoso literatura caso mostrar isso pra do gente. estupro culposo. Desculpa, Gabi, pode ir. Desculpa, é o famoso caso do estupro culposo que não teve intenção de estuprar. Gente, em que universo isso faz sentido? Como? Até hoje eu não entendo qual é o argumento para justificar isso. Sabe? Não tem como. E esse livro é sobre isso, é sobre, tipo, sempre vai cair nas costas dela. E caiu. Ela estava se defendendo, ela estava defendendo o homem que ela amava. Ela estava fugindo de uma situação abusiva. E foi cair nas costas dela. E não porque. Aí eu gosto do plot da Kyla. A Kyla viu o que estava acontecendo, ela sabia que o Midas era um merda, ela sabia tudo o que estava acontecendo. Mas não era dos interesses dela defender a Aurin. Ela viu que os poderes eram da Aurin. Mas ela defender a Aurin iria impedir que ela conquistasse os restos dos reinos. Então ela criou toda essa narrativa de que a Aurin tinha roubado os poderes e ela era a grande culpada. E todo mundo comprou, não porque a Kyla era confiável, mas porque fazia sentido interesses deles. E não fazendo sentido em interesses, defender a Aurin. Era sobre isso. Não faz parte do universo, tanto deles quanto nosso, defender a verdade. É só interesses. É isso, a gente vai terminar esse livro como deprimida com a realidade da sociedade, que é uma merda. Porque estou aqui pensando na influencer que morreu recentemente aqui, uma book influencer, por conta de um homem que não aceitou um não. Ela simplesmente deu um não para o interesse dele e ele foi lá e fez isso. Então, assim, esta é a sociedade e eu acho que quem não gosta dessa série tem todo o direito de não gostar, apesar de eu achar que a série é muito boa, tem todo o direito. Mas eu acho que é bom saber, é uma série que reflete muito sobre este universo, o universo das mulheres, o universo feminino, o universo das disputas, o universo dos abusos, das diferentes e inúmeras formas como a mulher pode ser abusada. Então, eu acho que essa é uma série incrível e é muito bizarro porque essa autora tem outros livros que não fazem sentido nenhum. Ela tem Monster. Não que o Monster seja ruim, mas assim, é que ela, de repente, ela saiu de um Monster e foi para um livro que daria uma tese de doutorado sobre o universo feminino e não sei o quê. Não, não, não. Essa mulher é muito louca. Essa autora me traz essa reflexão também. Mas temos mais algum ponto, gente, para falar da série ou podemos finalizar? Eu acho que a gente pode até encaminhar aqui para essa minha pergunta final aleatória. Eu amei. Queria dizer para vocês, gente, quem faz o roteiro é a Andressa. E a Andressa colocou de um jeito muito bom, assim, bloco 5, perguntas aleatórias. Eu apenas amei a gente assumindo que é isso, é totalmente aleatório. Então, isso posto, já que estamos gravando em junho, mas isso vai para o ar em julho, qual é o livro que vocês vão levar ou levariam na mala de vocês? Por que vocês estão... Aliás, eu vou até refazer. Quem vai viajar? A Andressa vai viajar, que eu sei. A Gabi, acho que não, mas ela vai viajar semana que vem, porque é aniversário dela, a gente está gravando uma semana antes do aniversário dessa bela, desse belo péssimo de mulher, ser humano. Então, assim, que livro vocês vão levar na mala de vocês? Eu vou viajar também, daí eu conto o meu. Eu sei, eu vou levar Fantasma. Ai, finalmente. Porque eu quero ler este Dark maravilhoso. Tentei comprar ele na versão física. Amiga, é um Darkinho, não é um Dark. Pode ser, mas é um Dark muito bem falado. Vamos por assim, esse Sweet, esse Dark leve, mas eles dizem que é bom, então eu tô querendo ler e vou levar Inimigo Mortal. Então são esses meus dois. Só livros bons, amigas, arrasou. Eu esqueci o nome do livro que eu vou ler. Achei. Achei. Chama The Roads of Bones, ou A Estrada de Ossos. É um livro que está começando a fazer um sucessinho lá fora e que, aparentemente, o par romântico é um grande potencial de competir contra Reese Slade. A moça, a influencer que me vendeu esse livro, na verdade, assim, foi o Reels passando, ela falou, gente, se você gosta do Reese, se você gosta do Slade, leiam esse livro. E como todo mundo usa o Reese, tipo, é porque se você gosta do Reese, lê esse livro. E geralmente é tipo um cara normal. Mas ela conhecer o Slade e compartilhar o Slade, eu achei, tá, vendida, vou levar, porque o Slade você não usa o nome dele em vão. Então eu achei um bom marketing. Aí eu vou levar esse. Ai, tô curiosa, quero ver. Eu vou levar
Wind River, que eu não li ainda, tem muita gente falando, e eu pensei, nossa, que cabaça que eu fui de não ter lido ainda. E tem uma seguidora queridíssima que está compartilhando comigo alto surto, porque ela está lendo Kings of Quarantine, que eu sempre falo que eu panfleto loucamente, esse livro não tem o palco que merece, e eu talvez releia este belo espécime de Harém Reverso das autoras de ZA, porque é simplesmente perfeito. E é uma grande pirâmide, porque são 3 haréns. O primeiro são 4, que é Reis da Quarentena, e o segundo é uma duologia, que tem uma personagem com a fala mais maravilhosa, porque ela se apresenta assim: olá, meu nome é Brooklyn com B. Aí você fica, ué, mas você escreveria Brooklyn com que outra letra? Ao que perguntam isso para ela, e ela fala, não sei, vai que você coloca um H mudo. Eu te amo, Brooklyn, entenda, sabe? E aí depois acaba com 6 livros de Harlequin Creel. E assim, é uma das minhas séries de harém preferidas da vida. E é uma das únicas séries que eu já li que tem crossover de verdade. Que você vê os personagens de novo e você vê um pouco mais do Felizes para Sempre deles. E eu acho muito maravilhoso. Então é isso, lerei o Wind River e talvez eu engate numa releitura de Kings of Quarantine. E dia 24 deste mês sai o último Ironside Academy, ao que lerei também, porque fiquei muito obcecada. É isso, gente. Eu vou dar aqui de novo, porque o Renan, mais uma vez, está se metendo neste belo episódio e me mandou no WhatsApp assim, Kings of Vergonha Alheia. Então, esse recado, meu querido, digníssimo companheiro, meu moreno misterioso, que está me ouvindo gravar e que assiste os episódios, por favor, reveja suas escolhas e leia de novo. Passe o capítulo que você fica com vergonha alheia e continue lendo, porque você vai gostar tanto quanto você gostou de Ruthless Boys. Tá bom? Um beijo, meu querido. É isso. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. É assim. Então, gente, olha, assim a gente encerra mais um surto douradinho. Então, assim, essa série especificamente, Sangue e Cinzas, a gente falou de todos os livros, mesmo os não lançados, mas essa série a gente está tentando falar dos que estão lançados no Brasil. Então, assim, os próximos episódios só Deus e a editora sabem quando virão, porque estão relacionados a esses livros saírem no Brasil. Mas nos procurem, podem mandar inbox, porque se vocês quiserem saber, quiserem conversar, quiserem ter surtos, estamos aqui. Não eu, porque procurem Gabi e Paty, porque eu realmente não li e não vou saber nada. Posso só surtar com vocês em teorias. Mas, ó, não esqueçam de seguir a gente no Spotify, no YouTube e comentar as cenas, o que vocês estão esperando. Comentem, gente, sobre o que vocês surtaram sobre este livro. E prepare-se, que tem muita Auren pela frente ainda, gente. Então, tchau, sejam felizes, aproveitem esse friozinho. Eu nem sei se está frio hoje no dia que você está assistindo, porque hoje no dia está muito frio. Então, beijos de luz, sunshine kisses. Falei, tem que falar para poder aparecer a imagem de vocês dando tchau, gente. Tchau, beijos, cremosos. Tchau, gente. Tem gatinho na tela, tem que dar like no vídeo, tá bom? Beijo.